O servidor da LFC, auto-intitulado de a maior comunidade brasileira competitiva de Feature Facility, acabou de ser palco de uma das maiores polêmicas que nós já vimos ultimamente de Feature Facility. Antes de começarmos, eu quero avisar que esse vídeo aqui reúne informações divulgadas e publicadas por criadores de conteúdo de Feature Facility e pessoas envolvidas no caso. E eu evitei ao máximo colocar coisas que eu não tenho muita certeza do que é, e se eu tiver colocado algo que seria bem supostamente, eu iria avisar pra vocês. Bora para as pessoas envolvidas, não tem como a gente não falar da protagonista, da responsável por expose, da Double D. Não tem como não falar dessa mulher. Uma pessoa que a gente não pode esquecer, né, que muito aparece é o Chris. Ele é o criador de conteúdo e também ele é o dono da própria LFC, pra quem não sabe. Outro também que foi muito citado, o El Chris e o Iago Free, ambos estão com a conta desativada, eu tive que pegar ele no YouTube, né, pra apresentar pra vocês, né. Apesar de ser difícil, que vocês não conheçam o Iago Free até de nome. E também temos aqui, por último, pra apresentar pra vocês, assim, que eu tenho realmente imagens, a LFC, que tem tanto o TikTok dela, que o dono é o Chris, e o YouTube da LFC. Pra quem não sabe, a LFC é auto-intitulado o maior servidor brasileiro de competitivo de Feature Facility e também mantém a lista oficial da comunidade, eventos em comunidade ativa para todos os níveis. Bom, se eu clicar aqui no Discord, vamos saber que a LFC não existe mais. Outras pessoas que estão envolvidas, só que eu não tenho imagem para mostrar para vocês, eu também não ouvi muito falar delas assim na comunidade gravando vídeo, até porque eu suponho que eles são criadores de conteúdo, é o Senna, o Senap e o Iki. Eles são muito citados por coisas graves que eles fizeram. Inclusive, eu falei com a pessoa que forneceu muitas das provas para o Blue Jean, então eu tô um pouquinho inteirada das coisinhas. A gente vai começar com a expose da Double D. Recapitulação da parte 1, 2 e 3. O campeonato da LFC foi marcado por favoritismo e falta de imparcialidade por parte da avaliadora Nath. Durante a rodada, a Jay recebeu tratamento favorecido, enquanto meus erros eram exagerados e os brokens usados contra mim. Mesmo eu estando com 300, 400 de ping, o que afeta diretamente o registro de hits. A Nath não aceitou perder para mim, e mesmo eu tendo eliminado os 3 jogadores, me deu 1/3 em vez de 3/3 para manter a melhor posição de si mesma na lista. A parte 2 serve apenas para comprovar os pontos citados na parte 1, mostrando áudios, prints e registros que reforçam tudo o que foi dito anteriormente. E a parte 3 é apenas sobre a minha experiência. Como o foco desse vídeo não é fazer recapitulações, assistam às outras partes para entender melhor o contexto. E é isso que a gente vai fazer agora. A situação geral da LFC e o que acontece lá vai muito além de casos isolados. A comunidade é desorganizada, marcada por favoritismo, panelinhas e por comportamentos extremamente tóxicos. É comum ver desrespeito, xingamentos. Isso já virou algo normalizado dentro do servidor. Pessoas falam qualquer tipo de conteúdo impróprio sem sofrer consequências. A moderação, que deveria agir, muitas vezes ignora, principalmente quando se trata de pessoas próximas ou favorecidas por administradores. Quando questionei isso, a justificativa que recebi foi que, se fossem punir todos que fazem esse tipo de coisa, a LFC perderia muitos membros. Mano, ela é uma puta, sua mãe. Ela trabalha lá no job. Pois é, Chris. Essa é a criança inocente que você e muitos outros defenderam. Além disso, pessoas que apoiam ou têm envolvimento com esse tipo de coisa têm que se lascar mesmo, criatura. Para de mandar mensagem no privado dos outros, enchendo o saco de crianças, do cara. Vai encher o saco do seu pai, mano, lá no cemitério, aquieta o aí. Essa é a criança inocente que você e muitos outros defenderam. E ainda fizeram parecer que o meu namorado... Não me responsabilizo. Ela xingou minha mãe primeiro, mas o vídeo da sua comunidade sai já já. Seu servidor tem meme com estuprador e muitos outros que eu vou estar mostrando no vídeo. Bom, primeiro, você não deveria estar no privê de uma criança xingando ou usando as palavras que tu usou, simplesmente por causa de um resultado de uma competição. E pra dar exemplo, tem que ser exemplo. E eu já vi que você não é. Então, faça o vídeo muito bem feito. xingou ela à toa. Se o começo do áudio não foi suficiente, aqui estão outras partes. Ainda foi estrupado. Ainda foi jogado fora, caralho. Cala a boca, seu arrombado. Seu lixo, seu lixo. Lixo. Agora eu vou provar os pontos que eu falei sobre a LFC no geral. O primeiro ponto que eu afirmei foi: xingar, desmerecer e ofender já são coisas normalizadas na LFC. Seu judeu imundo, né? Vai ser filha da puta. A sua quando veste roupa preta confunde com buraco negro. É sério, é ruim demais. Se sem mãe, sem você, sem família, órfão. A maioria ali é amigo dos moderadores, por isso continuam falando merda. Mas vocês acham que só tem esse tipo de coisa por parte dos membros? Tem dos moderadores também. Como você pintar de branco e parar de se escravizar?
de castigo, o cara fazendo xenofobia com o Nordeste. Fiquei com preguiça de escrever. Para mim, administradores e moderadores existem para manter ordem, segurança e respeito dentro do servidor. Só que, pelos prints que eu mostrei, fica claro que isso não está acontecendo. Quando quem deveria proteger normaliza, isso deixa de ser problema de membro e vira falha de administração. E quando a administração falha, o ambiente inteiro vira isso que vocês estão vendo. Lembra que, na parte 1, eu falei sobre um ADM, dizendo que a LFC não bane pessoas assim por causa da quantidade de membros? A prova está aqui. O Chris também é zoado, tudo é favoritismo, só respeito quem recebe educação em casa. Mas não é porque ele é dono da LFC que eu passo o pano. Mas é comigo, se ele banir todo mundo que faz essas coisas, a LFC fica sem membro. Não dá não. Ué, aí tem que passar pano pra gente racista? Como assim passar pano? Só porque vai perder membro? Eles sabem o que acontece lá dentro. Sabem que tem gente passando dos limites. E escolhem não fazer nada. Não por falta de prova. Não por dúvida. Mas por conveniência. Não é que eles não conseguem controlar. É que eles preferem manter número do que manter respeito. Que tipo de comunidade precisa tolerar erro constante para continuar existindo? Eu vou colocar o áudio da Di falando do meu pai. E também mais alguns prints de certas pessoas com cargos mais altos que os administradores. Eu achei seu pai lá encontrado morto. Aquele filho da puta. Já tá velho ele, né? Só falta ele parar no médico, não é? Porque o seu pai tinha quando lá, coisa dele. Nem viveu direito. Nunca falei do seu pai, eu nem sabia que você tinha irmão ou irmã. Eu sou o homem mais machista que você vai conhecer. Se você é carente, Suck, sozinho. Bom, tudo começou quando a Nath já começou a falar sobre jogar enquanto avalia. Pra mim isso não faz sentido nenhum, mas como era WR, aparentemente estava tudo certo. Já começou errado também quando um homem entrou numa partida que era pra ser só de meninas. Mas mais uma vez, relevei e continuei. Antes de tudo, eu quero deixar uma coisa muito clara. Não é por frustração de perder posição nenhuma. Não é sobre isso. É sobre injustiça. É sobre falta de comprometimento com o cargo que foi recebido. E os Broken são a maior prova disso. Eles mostram, de forma clara, o quão falha foi a avaliação da Nath. Mostram o quão problemático é ter como avaliadora alguém que não aceita perder, nem como jogadora, nem como responsável por julgar. Quando os Brokins aconteciam com outros jogadores, ela seguia o padrão correto. Falava pra me dar kill. Aceitava, aplicava a regra. Mas quando acontecia com ela, tudo mudava. De repente, tinha justificativa. De repente, eu não contava. De repente, a regra deixava de existir. E isso não aconteceu uma vez só. Esse é da LFC porque a Nath ficava me humilhando. Não só ela, mas muitas pessoas. Foi um padrão. Em todas as situações em que ela era afetada, a decisão mudava. A imparcialidade sumia. E o papel de avaliadora deixava de existir. Na rodada em que eu fui marretão, ficou ainda mais evidente esse comportamento. As decisões continuaram seguindo o mesmo padrão. Quando favorecia, valia. Quando não favorecia, era descartado com justificativas. Porque ali não era sobre avaliar certo, era sobre não perder. Sendo assim, eu digo com absoluta certeza, em nenhum momento ela quis ser justa. E bom, se fosse só isso, tava tudo bem. Só que tem um porém. Com toda a repercussão da parte 1 e da parte 2, outras comunidades começaram a comentar sobre o assunto. E isso, por si só, não é um problema. Afinal, eu mesma trouxe isso a público. O problema começa quando deixam de tentar entender e passam a inventar. Porque tem gente me acusando de coisas que não são verdades e distorcendo completamente a história. Inclusive essas pessoas que inventaram e distorceram. Quando veio falar na minha cara, não teve argumentos. Dar sua opinião, entendeu? Só quero saber de você o que você achou errado no que eu disse. Se você até agora concordou com tudo. Então, antes de comentar qualquer coisa, faz o básico. Tenha contexto. Entenda o que aconteceu de verdade, antes de sair afirmando coisa que você nem viveu. Agora, sinceramente, os argumentos que eu trouxe são tão claros, tão diretos e tão bem fundamentados, que chega a ser ridículo tentar distorcer isso. É o tipo de situação que não precisa nem forçar. Tem vídeo, tem foto do cachorro, senão não pode acusar alguém sem provas nenhuma. Pego você, você e a da sua mãe junto. Fora que esse mano aí tem envolvimento com panela, vazou fotos de um membro entrando em out e já mandou fotos de um cachorro que ele mesmo mandou para um amigo meu. E a pessoa que raidou o servidor é a atual namorada dessa menina. Precisa nem exagerar. A própria Calma aí que... não precisa nem exagerar. Não sei porque censurou, né? Mas realmente aquela comunidade não me representa mais. O povo passa pano pra gente assim. Que nojo. Me disseram que ele mandou pano infantil com crianças. Que nojo. Ele não só tem isso, como... pra isso. Gerar.
A própria lógica já desmonta qualquer tentativa de me contrariar. Se você parar para pensar por 2 segundos, você entende. Porque isso aqui nunca foi sobre perder. E é aqui que eu relembro a parte 1. Desde o começo, eu deixei claro como tudo aconteceu, como as regras foram aplicadas de forma errada, como decisões foram tomadas de forma inconsistente. Isso não é choro por derrota. Isso é questionar algo que estava errado. Isso é apontar uma injustiça clara. E quando várias pessoas de fora, inclusive Mano, isso claramente não foi problema de região. Ela tava morta ali. Jogar e avaliar é normal, porém tem que saber avaliar também. Broken aqui eu sim. Ela tá errada nisso. Eu falo como ex-avaliador, pode me explicar o resto? Do Broken tem que dar kill. É louco, palavra. avaliadores olham para isso e concordam. Não é coincidência. Agora, esqueçam o Fleet Facility. Esqueçam o jogo, competitivo ou broken. A partir daqui, o foco é exclusivamente a LFC e tudo o que será mostrado e citado. A LFC é um servidor com mais de 3.000 membros, incluindo menores e maiores de idade. Em um ambiente desse tamanho, o mínimo esperado de adolescentes e adultos é maturidade, responsabilidade e respeito. Porém, a realidade dentro da comunidade está muito longe disso. Ao longo do tempo, a LFC se tornou um ambiente marcado por conflitos, favoritismo, desrespeito e Vou contar e eu vou agradecer muito se vocês por isso. O tio morcego não é o que falam. Se não fosse xenofobia, ele estaria no top 10 global e etc. Sim, ele já foi top 3 BR, mas isso era quando o FR estava avaliando. E eu diria que na época era muito favoritismo em cima do morcego. Ele não era bom pra top 3. Se você quiser, pergunte ao próprio Nathan e Terry. Sobre isso, qualquer um vai saber que ele não tem skill pra top 3. Recentemente, em janeiro ou fevereiro, ele tinha jogado comps e ele saiu mal. Como eu e o FR estávamos avaliando, o FR com toda a lista de rascunho, que era Nath, Terry, Miguel, Ike, eu, Biel, morcego. Daí ele decidiu quitar da lista por causar uma posição ruim dele. Simplesmente jogou mais que 5 comps e saiu mal em grande parte e não colocaram ele na lista por choro dele. O morcego jogou com tops global e ficou em top 34. Não é xenofobia, ele só jogou mal. E hoje em dia ele tava jogando mal também. A pensão tudo antes da LC ser raidado, então não tem como eu pegar, porque a LC tomou raid. Resultado dele jogando com top global, que nem bom são. Em resumo, o morcego nunca seria o que ele é se não fosse por choro dele para amiguinho. desrespeito e diversas atitudes inadequadas que muitos preferem ignorar, incluindo... Mas enfim, mas eu vi o que os caras falou quando você pegou a DM. Uma dica que te dou: ignora se quiser continuar com parte na LFC. Eu acho que você como ADM vai ser chave. Boa sorte pra você. E que você continue crescendo onde quer que você queira estar. Eu não vou nem fudendo. Eu tomar ban da LFC e não perco nada. Mas se vir encher meu saco, eu vou mandar tomar no cu mesmo. situações extremamente graves, envolvendo crimes reais que deveriam estar sendo tratados em delegacia e não em TikTok. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Como esse assunto envolve acontecimentos de vários anos, vou focar nas 4 pessoas principais e mais problemáticas dentro dessa história. 1. Iki. 2. Senna. 3. Iago Flea. 4. Eocris. Vamos começar pelo Iago. Senna já foi ou ainda é amigo do Iago Flea? Aí você me pergunta... Me pergunto por que você não apagou. Esse server aí só tem amigo. Isso por si só, sem contexto ou com contexto, te deixa numa situação complicada. Nem tem fã. Tem certeza disso? Eu não teria tanta certeza. Não tem administração também. Era um server só pra nós e cal, só que o Senap é retardado e mandou isso. Aí você me pergunta, o que tem de mais nisso? O problema é que o Senna faz parte de panelinhas. Já fez parte de eventos de panela. Tem golpe, CP e animais sem no PC. Infelizmente a foto que ele mandou foi visualização única, mas tem testemunhas, por exemplo, esse Ikki é amigo do Senna, outro doente que tem que ser. Aí ele mandou essa foto para ele, e na LFC um cara disse o seguinte: Senna mandou foto de um cachorro morto para mim. Caralho, de um cachorro filhote, viado. No PC. Além de ter várias vítimas com dados pessoais vazados ou usados contra elas em troca de fotos, plaquinhas ou qualquer outro tipo de coisa que atinja a dignidade da mulher. Mas o que o Iago Flea tem a ver? Ele não faz as mesmas coisas que o Senna. Tem certeza? Porque o próprio Iago Flea já viu conteúdo adulto em cal no servidor dele, sendo que dentro desse servidor existem crianças. E a pessoa que me passou essa informação era uma criança que tinha acesso a cal em que o Iago estava vendo esse conteúdo. Além disso, o servidor onde o Iago Flea viu conteúdos adultos é administrado por ele. E voltando rapidinho para a parte em que o Iago Flea ou era amigo do Senna, o Senna mandou conteúdo adulto chat geral, no qual crianças têm acesso. Isso aconteceu em 2025 e adivinha? Essas mensagens continuam lá até hoje. O Iago ser amigo de uma pessoa assim e ainda fazer coisas parecidas já diz muito sobre o caráter de ambos. Algo que me deixou ainda mais chocada em relação ao Iago é que ele usa a fama dele entre as crianças. Bom do
Bloody posta os 10 mil exposed que não vai mudar em nada. Se tu queria dar Bloody fama, qualquer coisa, eu gravo um vídeo com você. Pessoas mais manipuláveis para benefício próprio. Se você abrir sua conta pra comentar sobre, vai vir as administradoras dele, defender ele, e ele vai se defender, e vai mandar todo mundo lá defender ele. Cara, isso acontecia quando tinha alguém zoando ele, ou cancelando, entre aspas, ele. Ele mandava um vídeo lá no grupo e todo mundo ia defender ele, principalmente as meninas. E todos são muito babaúvos, viado. Tipo, tudo que ela falava tava certo. E quem discordasse virava piada no grupo, virava chacota no grupo. As pessoas lá defendem muito, porque tem medo de sair, tem medo de virar chacota. Se você não defende, se você não apoia as situações que acontecem lá dentro, você vira chacota também. Se você defende a pessoa que tá sendo zoada, você começa a ser o alvo, vai ser você e a pessoa. É sempre assim. Então ninguém defendia. Tanto que quando tinha essas brigas, era 2 pessoas, 3 pessoas zoando e todo mundo via as mensagens e ninguém respondia nada. O grupo tinha regras, que era não falar idade, porque todo mundo do grupo era menor de idade. Faça qualquer besteira e os fãs mais jovens irão passar pano. Ou então, caso ele receba hate ou alguém jogue verdades na cara dele, os membros mais novos vão defendê-lo mesmo quando ele está errado. Isso é preocupante, afinal o público dele é infantil. Esse público já esteve ou ainda está dentro da LFC e até mesmo no próprio servidor dele. E mesmo assim ele não modera as próprias ações. Ele chega até a aparecer bêbado em live para um público infantil. Existem vários adultos na internet, como a Emily Vick, que tem mais 18, e uma vida pessoal fora das câmeras justamente porque tem consciência de que a maior parte do público delas é infantil. E é isso que eu esperava de um influenciador grande que faz vídeos sobre um jogo de Roblox, especificamente Flee the Facility. Porque por mais que existam adultos no Flee ou em qualquer outro jogo dentro do Roblox, isso não muda o fato de que continua sendo um jogo voltado majoritariamente para adolescentes entre 11 e 18 anos e até mesmo crianças de 7 a 10 anos. Então meu recado para o Iago é: seja exemplo e se comporte dentro da internet, porque você trabalha com público infantil. Se quiser continuar fazendo coisas como aparecer bêbado em live, assistir conteúdo em call com membros do próprio servidor ou até mesmo andar com pessoas como Senna, faça, mas não traga isso para o seu público. O Senna é um dos seres mais nojentos e repugnantes que eu já ouvi falar. Eu posso citar 4 coisas. Eu quero voltar a ler os prints e fazer um comentário. As crianças vão crescer vendo uma pessoa matando a outra em cápsulas em jogo infantil mesmo, meu amor. Roblox é sim um jogo infantil, principalmente Flee. Flee não tem nada de gore ou coisas pesadas, vocês que são perturbados. Se o cara matou um animal ou não, o que tu tem a ver com isso? O que tem a ver? Nada, mas eu também não vou passar pano igual a vocês. Tu vai lá prender? Eu não, mas vou levar pra justiça sim. Eu sou de menor, não posso levar nada pra justiça, mas tô te apoiando, Bloody. Vamos que vamos. Outra coisa que eu queria comentar é que fonte de ChatGPT é triste. Seja exemplo e se comporte dentro da internet, porque você trabalha com público infantil. Se quiser continuar fazendo coisas como aparecer bêbado em live, assistir conteúdo em call com membros do próprio servidor ou até mesmo andar com pessoas como Senna, faça, mas não traga isso para o seu público. O Senna é um dos seres mais nojentos e repugnantes que eu já ouvi falar. Eu posso citar 4 coisas sobre ele que você vai repensar sobre como a humanidade é podre. Só no celular dele tem a galeria repleta de e dados de vítimas que foram e possivelmente ainda são ameaçadas para não terem os dados vazados em troca de fotos íntimas ou qualquer outra coisa como plaquinha ou coisa mais pesadas. Animais mortos por diversão, além de que um dos animais que ele matou foi apenas para ele poder entrar em um evento para matar mais animais ou torturar animais. O mais pesado é que os animais que ele matou, para piorar, são filhotes, porque a covardia é tão grande ao ponto de ir atrás de um filhote e não de um boi adulto. Só isso já diz muita coisa, mas calma que tem como piorar. Além dessas 3 coisas citadas, ainda temos gore, algo que não vou nem me aprofundar, porque o próprio nome já diz tudo. E o mais engraçado, entre aspas, é que até o humor desse cara é podre. As piadas dele se resumem em dizer que vai estuprar fulana ou ser machista ao extremo. Resumindo, humor negro ao extremo. O Wiki é apenas o melhor amigo do Senna. Sendo assim, resumindo sobre o Wiki, ele fez as mesmas coisas que o Senna e ambos compartilham esses crimes como se fosse algo natural. Porém, algo que diferencia o Wiki do Senna é que Wiki está foragido. Senna, infelizmente, ainda está impune. Bom, sobre esses crimes mais pesados, não estarei apresentando as provas. Afinal, são coisas pesadas e não quero que o vídeo tenha o risco de cair. Mas todas as provas já estão em andamento para ser entregue à polícia. Já digo e adianto. Todos aqueles que são amigos de pessoas como Senna ou Wiki e que já sabiam de tudo isso que estou expondo saibam que isso é categorizado como cúmplice. Afinal, não denunciar um crime te faz parte dele. Então, caso não queira sofrer consequências por atos de outras pessoas, faça a sua parte e denuncie, antes que a casa caia para você também. O El Chris é simplesmente o dono da LFC. Sendo assim, ele sabe de tudo o que acontece e aconteceu na LFC.
Sendo assim, o Eu Cris compactua com tudo que aconteceu e acontece na LFC. Ele compactua com racismo, compactua com xenofobia, compactua com doxing. Se ele deixou impune, no servidor que é dele, a gente pressupõe assim que boa coisa esse bicho não é. A mesma coisa eu digo do Iago. O Iago é dono do servidor? Era, junto com outra pessoa, mas ele continua sendo dono. E o que eu quero dizer com isso? Que ele viu o que aconteceu, não apagou, não moveu um dedo, não falou com cena. Ele deixou lá. O que me faz acreditar que ele compactua com aquele tipo de coisa. Pressupondo que aquele áudio também é verdade, supostamente ali havia regras, todo mundo geral não pode falar a idade. A própria pessoa que levou a informação para a Dublogi tinha 14 anos. Então pode prestar atenção que ficou um ano lá. Muita pessoa teve acesso àquele tipo de conteúdo e ninguém se moveu para tirar. Como a gente leu aquele print, não tem realmente como se defender. Sim, isso é óbvio. Além de que em pessoas como o Luca é diretor. Ai, você me pergunta o que o Luca tem a ver? Ele é amigo do Ikki, já disse que não tem nada a ver o bagulho dele, mas os cachorros com a amizade que eles têm. Eu acho essa print eu tenho. Os caras acham que só porque eu sou amigo do Ikki eu apoio o que ele fez. Essa porra não pensa. Que nem a Aninha falando que eu admiro ele e por isso sou amigo dele. Gente, vocês conhecem uma pessoa que efetivamente consome conteúdo de animais sendo morto e tem boato, já inúmeros animais, filhotes, dentre outras coisas que nossa Constituição atual é considerado crime, e você continua com essa pessoa, isso diz muito sobre você. Diretor. Ai, você me pergunta o que o Luca tem a ver? Simples, ele é amigo do Ikki. Irei aproveitar essa parte para responder ao Iago Flea e algumas outras pessoas também. Sim, Iago, tenho provas contra o Ikki. E não entendi quando você usou o Luca como argumento para defender o seu amigo Ikki. Para quem não sabe, Iago Flea também é amigo do Ikki. Afinal, o próprio Luca confirmou que o Ikki matou sim o cachorro. E claramente o Chris sabe disso tudo. Afinal, ele é o dono da LFC. Mas agora vamos falar sobre as atitudes do Chris. Além dele ser rodado e namorar com diversas meninas e meninos, inclusive algumas bem mais jovens que ele. Além dele cobrar áudios ou ate outras coisas mais íntimas. E meu áudio, senhor? Cadê meu áudio? Você me deve um áudio do RS. Não vou ir ver e-mail, preguiça, só tá com advertência mesmo. Ah tá, nem entrou na live hoje pra revanche. Mais íntimas dessas pessoas jovens. Com todo respeito, eu sou muito bem casado, eu me recuso a ler isso. Se vocês querem ler, fiquem à vontade, vou deixar um tempinho aí. Pausou? Se não pausou, boa sorte aí, bora continuar com o vídeo. Pessoas jovens. Essas prints foi de um garoto que teve um pequeno caso com o Chris, engraçado, e depois do Exposed, o Chris apagou tudo que tinha nessas mensagens. Um detalhe importante que esse garoto foi descobrir que o Chris estava tendo outro caso com uma menina. Só pra nos confirmar uma coisa rapidinho. Quantos anos você tem? 13. Na época que você tava com o Chris, ele tinha quantos anos? Foi quando, inclusive? Esse ano, 17. 13 com 17, eu acho problemático da parte dele. Ele usa e trai as pessoas como algo descartável. Isso por si só já é nojento. Às vezes eu me pergunto, ele não fez o pronunciamento porque sabia que eu estava certa? Mano, o Chris, esse nojento, eu tava na live dele, aí eu perguntei sobre Exposed, né? Ele falou que nada é mentira e que ele se orgulhava disso, e eu falei sobre Exposed de novo. E ele falou que era pra explanar mesmo. Várias pessoas me perguntaram qual era o arroba pra acompanhar direitinho. Aí eu passei, várias pessoas estão do meu lado. Obrigada pela Exposed, eles não merecem a fama que tem. Sabia de tudo isso? Ou porque realmente não viu isso como uma ameaça e simplesmente ignorou tudo que eu provei pra todos vocês? Me respondam aí nos comentários. Mas continuando, há um tempo atrás, no dia 3 do mês 5, às 11 horas e 41 minutos na LFC, teve uma call que o Chris e outras pessoas com cargo alto, além dos membros, estavam participando de uma conversa, por causa que um dos membros teve a foto do rosto vazado. Isso aconteceu porque um dos membros teve uma foto do rosto vazada e acabou se defendendo, o que tomou uma proporção grande na conversa. Então aconteceu essa call, na qual o próprio Chris disse o seguinte: Docs na LFC Docs não é ban, tá podendo Docs na LFC. nunca foi ban. Pra quem não sabe o que é Docs, o argumento do Chris foi dizer que vazar foto do rosto não é docs, porque não seriam dados pessoais. Mas, se vocês forem ver, docs não é apenas sobre dados, e sim sobre privacidade vazada. Sendo assim, o próprio dono da LFC confirmou que docs não é ban. Ou seja, fiquem à vontade para fazer o que bem entenderem ali dentro. E vamos seguir para um relato de uma pessoa da comunidade Barbie, se não me engano. Oi, gente! Hoje eu estou aqui para expor algo que eu e uns amigos passamos dentro da LFC. Envolvendo o Iago e outros membros também. Há uns meses atrás eu participava de uma comunidade no Flea chamada Comunidade Barbie. Essa comunidade é conhecida no Flea pelos vídeos combatendo camper, chimes e script, além de influenciadores como já mostraram vários camperando e etc. Recebemos um convite do Chris para entrar na LFC.
recebendo o cargo de influenciador para selarmos paz com os jogadores do competitivo e tryhards que participavam de lá. Quando chegamos, já foram fazendo piadas por pertencermos a essa comunidade. E depois começaram as piadas homofóbicas. O Iago já chegou xingando todos e mandando remover, falando que procurávamos brigas e conteúdos em cima de tudo, começando a fazer homofobia com a gente também. Vou mostrar os prints a seguir. O que você tem a dizer quando os gays vieram fazer protesto contra você? Inveja? Só porque eu sou padrão de fábrica. Então pergunta, Barbies, vocês usam cueca ou calcinha? Conversa é fácil, vem na mão cada uma dessa Barbie que todas apanham. Bando de chato, chata, sei lá. Viado mal sumido, viado você, aqui é hétero. Como podem ver, ele faz várias piadas com tom de homofobia, tentando dar uma de machão. Depois disso, um amigo dele se referiu a uma figurinha de uma criança como Comivel. E quando fomos questionar ele sobre as amizades dele por ele estar mandando nos pararmos de caçar briga, ele riu da situação como se fosse algo engraçado. Prints a seguir. Poxa, criança era brincadeira com sexualidade não é brincadeira. Esses não foram os primeiros casos de piadas envolvendo menores na LFC. Tenho mais esse print de outro membro. Sendo criança de 9 anos. Atenção, todos os prints foram antes da LFC ser raidada. Então me impressiona muito demonstrarem choque ao saber desse comportamento tóxico desses influenciadores de Flea, pois eles nunca deixaram isso escondido. Pra mim não é normal uma pessoa que sabe que seu maior público são crianças e adolescentes aparecer em uma live bêbado ou fazer esse tipo de coisa em um servidor aberto para todos. E sobre o Chris, eu só tenho algo a acrescentar. Quando ele nos convidou para o servidor, ele sabia que todos ali não gostavam de nós. E mesmo assim, falou que iria tentar. Olha que anfitrião maravilhoso! Jogou pros lobos mesmo e falou, não, deixa comigo. E fez o que? O equivalente a porra nenhuma. Mas foi totalmente o contrário do que aconteceu. Reclamamos com ele sobre essas questões, e ele só disse para ignorar. Logo depois chegaram umas pessoas perguntando quem éramos nós, e ele se referiu a gente como twinks dele, sabendo ele que estávamos reclamando de situações desse tipo. Dentro da LFC, só recebemos o apoio de uma pessoa que administrava lá, e que o resto nem fazia questão, pois era algo normal dentro da LFC. Então finalizo esse vídeo incentivando vocês a não confiarem e darem fama às pessoas por elas aparentarem ser boas pessoas, pois por trás podem ser pessoas podres, como esses dois. O arroba da pessoa tá na descrição, junto com os demais arrobas do vídeo que eu peguei, né, prosseguindo. Aqui é a história do Reinat, foi responsável por banir os demais. Após análise da equipe de moderação, Nick, Iago Flea, El Chris e outros estão permanentemente banidos do jogo por envolvimento com atitudes predatórias com menores de idade, compartilhamento de conteúdo impróprio de crianças e outras coisas criminosas e completamente nojentas. É triste a realidade, não esperava isso de nenhum deles, mas essa situação é algo muito delicado para se resumir em um stories, então eu sugiro ver o vídeo do Bloody expondo tudo, do Bloody comemorando. Iago Flea e El Chris foram banidos permanentemente, a verdade sempre prevalecerá, o bem sempre vence. Hoje vocês pagam pelas merdas que vocês fizeram. Esse vídeo aqui é interessante. Um negócio que eu não compacto muito é você xingar uma pessoa porque essa pessoa te xingou primeiro. Na minha opinião, você acaba perdendo no argumento aí. Porque a do Bloody falou, eu xinguei ela porque ela xingou minha mãe primeiro. Eu não falei o que eu acabaram de falar agora. Pela situação que ela relata nesse vídeo. Bom, agora eu queria fazer um stories. Eu vou postar mais algumas coisas, claro, mas eu queria fazer esse stories pra dizer que a forma como eu me senti ouvindo meus pais ser xingados de tal maneira foi algo assim que me chateou e me magoou bastante, porque meus pais trabalham muito. Na hora eles não estavam em casa, então o que me passou na mente, no coração foi o seguinte, pô, meus pais estão trabalhando, cuidando da vida deles, tem problemas pessoais deles e tem uma Zé Ninguém xingando meus pais disso e daquilo. Aquilo me doeu, entendeu? Porque eu tomo a dores dos meus pais são como se fossem meus melhores amigos, entendeu? Foi algo que me chateou e sempre vai me chatear. Eu vou me afetar toda vez que falarem dos meus pais. Não é exatamente assim, mas porque quando isso aconteceu foi logo no dia do WR. Então teve todo esse negócio da injustiça, me xingaram na cal também, e me xingaram na minha DM também. Então, tipo assim, foi um combo de coisas ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo, não foi apenas os meus pais sendo xingados, foi injustiça. E é isso, Iago, melhore. Se quiser aula de Exposed, me chama da DM. Aqui eu quero finalizar com esse print. O motivo de eu ter feito aqui partes separadas. Referente à parte, tem outras pessoas no Exposed. Realmente o foco foi pro Iago porque o público quis. Mas o El Chris é tão nojento quanto referente a outros como o Wiki e Senna numa discussão de TikTok. Exato, o público desviou o foco do Exposed. Eu já acho que o Iago foi meio leso, tá ligado? Em suma, o vídeo foi esse. Amanhã sai vídeo novo. Se quiserem ver mais vídeos meus, o link do meu TikTok está na descrição e no comentário fixado. Prazer, me chamo Giovanielli. Adeus!